Oi, gente, estou trazendo um vídeo aqui para vocês, está muito mais relacionado com interpretação de texto do que realmente com herança de grupos sanguíneos. Eu escolhi esse tema porque é uma coisa bastante fácil, bastante, digamos, manjada em genética. Vocês conseguem encontrar explicações em vídeo com animações muito bem feitas, com testes na prática de determinação de grupo sanguíneo. É um tema bastante explorado no ensino médio, em faculdades, de forma geral. Mas interpretação de texto é uma preocupação que eu, enquanto professor de biologia, ela é muito cotidiana, porque muitas vezes as pessoas associam a biologia com decorar aquele monte de nome esquisito que tem na nossa vida, né? Mas, na verdade, ela está muito mais associada com interpretação de fenômenos e, muitas vezes, com interpretação de texto, que a gente sabe que é uma dificuldade bastante difundida na sociedade, né? Então, trouxe um texto aqui sobre grupos sanguíneos, um texto longo, mas é um texto que traz essa explicação bastante detalhada. Vamos ler com calma. Considere que em humanos, o sistema BO é expresso por um gene de 3 alelos. Homozigotos terão tipo sanguíneo A, B ou O, dependendo do alelo. Os heterozigotos poderão ser A, B ou AB, sendo que os indivíduos heterozigotos A e B possuem seu genótipo o mesmo alelo que expressa o sangue do tipo O. Os indivíduos AB possuem tanto o alelo responsável pela expressão do sangue tipo A, quanto o alelo responsável pela expressão do sangue tipo B. Como entre esses alelos não há dominância entre o alelo para o sangue tipo A e o alelo para o sangue tipo B, como entre esses alelos não há dominância, as duas variantes são expressas no mesmo organismo. Aí, o que acontece? É uma coisa comum. O pessoal que nunca viu esse esquema de expressão de tipo sanguíneo, vê um texto desse aqui e desespera, porque é um texto gigante, tem um monte de letra diferente, tem A, tem B, tem O, tem um A colado com B, a pessoa não sabe como agir em uma tarefa de genética, digamos, né? Gente, saber colocar coisas num quadro de Pinhet, saber fazer aquela multiplicaçãozinha lá de um alelo com o outro, isso não é bem a genética. Você tem que compreender como é que a coisa está sendo expressa. Então, não se preocupem tanto em decorar nomes de genes, não, que isso não é informação de utilidade tão imediata quando a gente está no ensino médio, por exemplo. Vamos ver isso aqui parte a parte, então. Olha lá, considerem que em humanos o sistema BO é expresso por um gene de 3 alelos. Então, tem um gene de 3 alelos. Gene I, sempre recomendo escrever o nome do gene com a letra por extenso. Tipo, se for B, põe BE. Se for F, põe EFE. Então, gene I e 3 variantes. O nome dessas variantes é uma convenção na genética, na biologia. Não foi eu que inventei de colocar essa letra. É uma coisa uma coisa bastante utilizada, né? E logo vocês vão entender por que essas letras estão desenhadas dessa forma. Homozigotos terão tipo sanguíneo A, B ou O, dependendo do alelo. Só ouviu uma palavra que não conhece? Procura na internet, pergunta para o professor, pergunta para o seu colega o que ela quer dizer. Mas homozigoto é até mais tranquilo. Homo quer dizer igual, né? Lembra nossa espécie lá? Homo sapiens, o gênero homo quer dizer igual, né? Semelhante. Ou homossexual, é um radical que vocês conhecem bastante no dia a dia. Cigoto é a primeira célula que é formada após a fecundação. Então, olha, eu tenho nos gametas os fatores ocorrendo em doses únicas, como diria a primeira lei de Mendel. Não sabe o que é a primeira lei de Mendel? Dá uma procurada aí que é importante. Então, eu tenho um gameta que tem um certo fator. Esse gameta juntou com outro gameta e formou um zigoto. Se esse gameta tiver o mesmo fator desse, ou seja, se eles forem iguais, eu vou ter um homozigoto. Homo é igual ao zigoto, é a primeira célula formada após a fecundação. Então, os homozigotos, se são 3 alelos, eu vou ter 3 tipos de homozigotos e eu tenho 3 tipos de grupos sanguíneos, que é o grupo sanguíneo tipo A, tipo B e tipo O, a depender desse alelo. Então, eu tenho o meu primeiro esqueminha aí, que é fácil, né? Isão A com isão A, homozigotos, são iguais os alelos. Eu tenho sangue tipo A, isão B tipo B, izinho tipo O. Tranquilíssimo. Próximo. Os heterozigotos. Então quer dizer que o espermatozoide tinha um alelo que era diferente do alelo do óvulo, né? Do oócito. Então, quando ele forma esse zigoto, vai ser um zigoto com alelos diferentes. Ele vai ser heterozigoto. Os heterozigotos, nesse caso, podem ser A, podem ser B ou podem ser AB.
Os indivíduos heterozigotos A e heterozigotos B possuem no seu genótipo o mesmo alelo que expressa o sangue do tipo O. Então, lembra, o sangue tipo A vem do organismo que é homozigoto ou heterozigoto com alelo do tipo O. Vamos ver isso aqui escrito que é mais fácil. Então, lá, para o gene I, agora os heterozigotos, né? Quem foi zão A e zinho tem sangue tipo A. Quem foi zão B e zinho, sangue tipo B. Quem foi zão A e zão B tem sangue do tipo AB, que é uma curiosidade, um caso que não é tão visto em sala de aula, que é a codominância, né? Então, isão A e isão B tem sangue tipo AB. Vamos entender isso aqui no restante do texto. Os indivíduos AB possuem tanto o alelo responsável pela expressão do sangue tipo A, quanto o alelo responsável pela expressão do sangue tipo B. Como entre esses alelos não há dominância, as duas variantes são expressas no mesmo organismo. Isso provavelmente é muito mais comum do que a gente imagina. O caso é que geralmente a gente começa a estudar genética com base em um exemplo em que há dominância completa, que é o caso das ervilhas de Mendel em relação à cor, à textura, cor das flores, né? Mas a codominância ela ocorre, e ocorre com certa frequência bem significativa, né? É um caso em que heterozigotos, os dois alelos manifestam a sua característica. Então, eu tenho aqui o quadrinho do esquema de genótipos e fenótipos. Consegui desvendar, tirar aquele texto bizarro desse tamanho que dava um susto quando a gente via. A gente conseguiu colocar ele em um quadro bastante simples. Eu tenho os genótipos e eu tenho os fenótipos para a expressão desse grupo sanguíneo. Vou passar para o próximo, que é o fator RH. Outra coisa nada a ver com a BO é o fator RH. A gente trata como se fosse uma coisa totalmente associada. E sim, estão na mesma célula do nosso corpo. Mas sistema BO é um gene, sistema do fator RH é outro gene, outro par de cromossomos, segregação independente. Enfim. Olha lá, mais um texto. Só que isso é mais de boa, viu? Considere que em humanos o fator RH sanguíneo é expresso por um gene de 2 alelos. Pessoas com RH positivo podem ter genótipo homozigoto para um dos alelos ou heterozigoto, pois essa característica está associada ao alelo dominante. Já os RH negativos teriam genótipo homozigoto recessivo. Gente, vai ter 2 tipos de pessoas em frente a qualquer tipo de texto. O primeiro é que cruza os braços e fala assim, não entendi. Entendeu? Pronto, acabou, isentou da responsabilidade. Restante, vamos pegar esse texto e fragmentar frase a frase. Quer ver como é que é simples? Fator RH expresso por um gene de 2 alelos. Você foi lá e escreveu um gene, coloquei R lá, porque é o mais comum de se expressar com o fator RH, mas poderia ser qualquer letra, e duas variantes dessa letra. Né? Se é a letra R, tem o Rzão e o Rzinho. Pronto. Pessoas com RH positivo podem ter genótipo homozigoto para um desses alelos ou heterozigoto, porque essa característica está associada com o alelo dominante. Então, eu tenho um gene tem 2 alelos. O alelo que for dominante condiciona o RH positivo. Está escrito isso no texto. Pronto. Quem for Rzão, Rzão, ou quem for Rzão, Rzinho, vai ter RH positivo de acordo com a instrução que foi dada. Próximo. Os RH negativos teriam um genótipo homozigoto recessivo. Então, lembram do que é homozigoto, né? Se não lembrar, anota aí, grave o que seria homozigoto, mas é bem fácil de deduzir também pela etimologia, né? O homozigoto recessivo seria o RH negativo. E acabou, eu consegui traduzir esse texto mais complicada, agora para um esqueminha, para um quadrinho bem mais tranquilo de se entender. E por último, antes de acabar, porque o vídeo já está meio comprido, né? Eu só queria fazer uma consideração que eu comecei a falar antes. Sistema RH é uma coisa, sistema BO é outra coisa. Eu sei que não é o ideal, mas é muito comum eu falar, meu sangue é tipo B positivo. E é mesmo, já fiz exame, sei lá, 30 vezes, né? Dou sangue. Então, na verdade, isso não está muito correto, porque são características de genes diferentes, em cromossomos diferentes, tem segregação independente, esse sistema obedece à segunda lei de Mendel. Isso aqui é um caso de segunda lei de Mendel, na realidade, né? Então, falar que o meu sangue é B positivo é a mesma coisa que falar que eu sou homem e canhoto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, você ser homem com ser canhoto. Tem mulheres canhotas, tem homens destros. Então,
São características que não são associadas. O tipo sanguíneo ABO não está associado com o tipo sanguíneo RH. A gente fala deles juntos, AB negativo, B positivo, O negativo, por uma convenção e por uma facilidade em casos de transfusão, de coleta de sangue, de doadores, né? Mas a gente tem que sempre pensar que são coisas distintas. Não é que o B positivo é mais B do que o B negativo, ou que o B negativo é o anti-B, ou que o O positivo ele é mais O, ele é mais legal do que o O negativo, nenhuma dessas maluquices do tipo, não. São características distintas e, inclusive, você pegar um exame sanguíneo, vocês vão ver que aparecem como elementos distintos lá no exame que você pediu para fazer, né? Fator RH positivo ou negativo e tipo sanguíneo como ABO. Então é isso, espero que tenha aproveitado um pouquinho aí e pensem bem na hora de analisar qualquer tipo de questão. Não fala que não sabe antes de desmembrar as frases, não, você não vê que fica bem mais fácil assim. É isso, desligar, obrigado, gente, até a próxima.